Saudações tricolores, pessoal, chegando para falar de uma vitória do Grêmio. Nós saímos do Z4 do Campeonato Brasileiro. Isso é o mais importante. Vamos falar sobre o jogo, vamos fazer uma avaliação tática das coisas da partida. Para mim, o Soteldo foi o melhor em campo. Eu sou crítico quando o Soteldo vai mal e elogio quando o Soteldo vai bem. Hoje, para mim, o Soteldo foi bem. Gostei muito do Rodrigo Eli também, tá? Marquezinho foi seguro, Vijaçante jogou bem. Vamos fazer uma análise detalhada no jogo. O que aconteceu nesse Grêmio 1, Vasco 0. E o mais importante, gente, o mais importante. Tabela de classificação, Grêmio em 16º, não é a posição mais confortável do mundo, não é a melhor posição do mundo, mas para quem estava aí há mais de 10 rodadas no Z4, olhar para a classificação e ver o Grêmio fora daquela região do rebaixamento, cara, é isso que dá para o torcedor do Grêmio uma sensação de alegria, é aquele ufa! Saímos do Z4, conseguimos um período de tranquilidade para quem sabe agora não focar nas Copas, porque o brasileiro não pode ser deixado agora em segundo plano, mas pelo menos ir para os jogos das Copas com a certeza de que nós não estamos no Z4 do Campeonato Brasileiro. Quero falar com você sobre o jogo. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente trocando uma ideia com vocês nesse canal do YouTube sobre as coisas do Grêmio, tá? Confere se tu tá inscrito no canal. Se não tá inscrito, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se para fazer parte desse nosso time aí de mais de 42 mil gremistas no YouTube. Deixem o like no vídeo também. Vamos falar sobre isso, gente. O Grêmio entrou no jogo num 3-4-3, tá? Os três zagueiros repetindo aquela ideia contra o Corinthians, Marquezinho no gol. Os três zagueiros, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman. Me chamou a atenção que o Rodrigo Eli em alguns momentos foi o cara que saía mais pela direita e o Gemerson ficava um pouco na sobra. Gostei muito do Rodrigo Eli. Para mim o Rodrigo Eli foi o segundo melhor jogador em campo, só abaixo do Soteldo. Anulou o Verratti. Para não dizer que anulou o Verratti, teve um lance que o Verratti conseguiu cabecear na trave, mas ali ele estava nas costas do Kahneman. Aliás, o Kahneman não tá jogando tão bem, tá? Estava nas costas do Kahneman e conseguiu ganhar aquela bola de cabeça muito perigosa. Mas quando o Verratti bateu de frente com o Rodrigo Eli ganhou quase todas dele, tá? Esse modelo com três zagueiros solta mais o João Pedro e o Reinaldo foi muito acionado. Aliás, quero conversar com vocês sobre um detalhe tático que eu tenho visto pouca gente falar, tá? Vocês têm percebido o João Pedro e o Reinaldo dando um suporte por dentro nos ataques do Grêmio? Isso aconteceu contra o Corinthians foi o Fábio, mas enfim, esse movimento dos laterais fecharem aconteceu contra o Corinthians e aconteceu hoje contra o Vasco também. João Pedro e Reinaldo saindo do lado para dentro e liberando os corredores para Soteldo e Pavon, tá? E essa jogada foi utilizada pelo Grêmio em vários momentos, liberando essa região mais central para o Cristaldo se movimentar e para Dodi e Vijaçante chegarem à frente. Gostei muito do Vijaçante no jogo também, achei ele um cara muito importante. O que faltou ao Grêmio? Cara, o 9. Faltou o cara para colocar a bola para dentro. Para mim, o Arezzo, por exemplo, podia ter jogado mais do que os 15 minutos que jogou, tá? Era um jogo, sobretudo no primeiro tempo, em que o Grêmio sentiu falta desse camisa 9. O Grêmio criou, o Grêmio finalizou, o Grêmio teve chance, mas faltou o cara para colocar a bola para dentro. Ainda mais do jeito que estava o campo, tá? O campo embarrado, gramado pesado, muita chuva em Chapecó. Para mim faltou ao Grêmio ter alguém, não na referência, porque o Arezzo não é bem esse cara de jogar de costas, não é o perfil dele, mas é um cara mais terminal, na comparação com o Pavon, por exemplo, que deu o passe para o gol do Soteldo, mas para mim, dos três caras da frente, o Pavon foi aquele que jogou um pouquinho abaixo, tá? O Cristaldo foi importante no jogo e o Soteldo, para mim, o melhor jogador em campo, o cara que conseguiu soluções. Errou muito, mas ele errou porque tentou, tá? Eu fui um crítico do Soteldo em vários momentos em jogos anteriores e não retiro uma vírgula das críticas que fiz. Agora, eu sou justo. Hoje ele foi bem. E para mim o mérito do Grêmio foi ter entendido o que o jogo pedia. Não era um jogo para tabelamento curto, para jogada de combinação, era um jogo mais direto, era um jogo mais objetivo, tá? E para mim o Grêmio entendeu
a necessidade do jogo. Teria entendido ainda mais, a meu juízo pelo menos, se tivesse a presença do Arezzo, enfim, a figura de um centroavante, para em algum momento conseguir receber essa bola de costas, girar para finalizar. O mais importante, gente, de tudo, de qualquer coisa que possa ser dita sobre o jogo, é que a gente olha para a tabela agora e vê um Grêmio fora do Z4. E isso, bem ou mal, eu não quero usar o termo tranquilidade, porque eu acho que ainda não dá para ficar tranquilo, tá? Mas isso dá ao Grêmio pelo menos uma paz, mesmo que momentânea, para encarar esse jogo agora contra o Corinthians meio de semana. E nós já mostramos semana passada que é possível encarar o Corinthians. Nós jogamos melhor do que o Corinthians. E isso mostra também que essa mudança de esquema, a saída do 4-2-3-1 para o ingresso do 3-4-3, pode não ser algo definitivo. Eu não estou aqui brincando de prever o futuro. Mas é um modelo que foi utilizado contra o Corinthians. E o Grêmio não teve uma grande atuação, exuberante atuação, mas jogamos o suficiente para jogarmos melhor do que o Corinthians. Nós fomos melhores do que o Corinthians. Não ganhamos porque o Renato fez aquelas trocas ridículas no fim do jogo, de botar o PP, botar o Duqueiroz, e também porque o juiz fez o que fez, né? E hoje contra o Vasco foi uma atuação convincente, ou pelo menos com atitude, e suficiente para ganhar do Vasco de 1-0 e para sair do Z4. Então, bem ou mal, as primeiras amostragens, as primeiras demonstrações desse esquema dão um ok. Eu repito, não é algo definitivo. Eu acho que daqui a pouco, quando isso deixar de ser uma surpresa, é um esquema que até vai ser marcado facilmente pelos adversários. Mas isso é lá pra frente. No momento, tá funcionando. No momento, são 2 jogos, um em São Paulo, um em Chapecó, com um empate no qual o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem e uma vitória num jogo em que o Grêmio criou mais do que o Vasco. Isso é o mais importante. A vitória e a saída, ao menos por enquanto, desse maldito Z4 do Campeonato Brasileiro. Deixem o like, pessoal, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo e vamos começar a semana com aquele ufa! Vamos olhar a tabela e finalmente não veremos o Grêmio no Z4 do Campeonato Brasileiro.